Oiê, vamos falar da Bélgica? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo, a mais essa explicação. E hoje explicando um pouco mais da vida na Bélgica. Então, já vai fazer um ano que eu moro na Bélgica. Fazendo, na verdade, exatamente um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses? Vai fazer um ano e 3 meses que eu moro aqui na Bélgica. Mas eu acho que dá para poder falar um pouquinho melhor agora, depois desse um ano, para poder saber como é que estão essas questões, para eu poder dizer para vocês como que está a vida na Bélgica e como que é. Eu dividi esse vídeo em 5 grandes tópicos, que eu acho que é o que mais eu vejo como questões de outras pessoas com quem eu já conversei, até mesmo do que eu já falei, do que eu penso da Bélgica, e até mesmo eu já conversei com outros amigos brasileiros que moraram aqui, que moram aqui, do que tem de diferença. Então, eu acho que isso vai poder ajudar vocês até mesmo a poder escolher, ou não, pode ser que não, a questão de escolher a Bélgica como uma moradia. Então, os 5 tópicos que eu vou falar para vocês vai ser a questão, o primeiro, que eu acho que é o mais importante de todos, que é a questão de segurança, que nisso eu vou falar toda a questão de trabalho, violência, moradia. O segundo tópico vai ser a questão de comida, eu acho que isso é uma das questões que mais faz diferença, não só da questão de você se alimentar fora, mas também como você se alimentar dentro. Eu acho que isso é uma questão muito importante da segurança alimentar. Temos também a questão do clima, né? Temos a questão de roupa, tamanho de roupa, como que é a questão de você andar com chuva, andar no frio, andar no sol, como que se vive. Temos a questão da cultura, vou falar tanto da língua como também dos costumes e também de aprender essa língua. E por fim, vou falar do futuro que você teria, como por exemplo, de você ter uma família, de você ter aposentadoria, até mesmo a questão do seu cartão de cidadania para você poder ser considerado um belga e também o poder de compra. O primeiro deles, que acho que é um dos mais importantes, que é a questão da segurança, como você se sente seguro vivendo aqui na Bélgica. Então a primeira coisa que a gente vai ter é a questão do trabalho. O trabalho aqui, de fato, se você não arranja ele antes de você ter vindo para cá, realmente você pode ter uma grande dificuldade. Eu atualmente sou professor em Bruxelas para crianças e adolescentes, então eu sou pago, eu tenho um contrato, inclusive, de um ano, no qual eu espero continuar trabalhando. Paga muito bem? Não, mas assim, eu recebo muito mais o que eu estou trabalhando aqui do que eu receberia no Brasil. A questão do trabalho, ela é dada como muito séria aqui. Então, por exemplo, é muito comum que você tenha trabalhos de 30 horas semanais ou de 25 horas semanais, no máximo 34 horas semanais, a qual você ainda tem direito a você receber o 13º bônus anual e que, inclusive, você tem férias. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho um contrato de trabalhar de horas. Porém, aqui é muito comum você ter as férias de outono, de primavera, de verão e de inverno, e sem contar quando você é remunerado por essas férias. Então, é muito comum essa questão de você ter direitos. Então, aqui, a relação entre trabalhador e de empregado e empregador, ela não é muito violenta como a gente tem acostumado nos Estados Unidos. Porém, eu acho que o mais difícil que a gente tem daqui não é a questão de você arranjar, de você estar no trabalho, mas você arranjar um trabalho. Essa é a parte mais difícil. Temos alguns sites que ajudam você a poder conseguir encontrar, como é o caso do Glassdoor. Eu acho que ele funciona muito mais do que o LinkedIn. Temos também o Indeed, que eu inclusive vou deixar aqui embaixo no comentário esses sites que eu estou falando, e também o próprio site do VDAB. Porém, se você não fala holandês ou se você não fala francês, vai ser meio difícil entrar no VDAB. Porém, dá para ajudar, vai ter uma boa ideia quando você põe no LinkedIn e no Glassdoor, porque eles já conseguem achar em inglês. A questão da violência, né, até falando dessa questão da segurança, então você tem que, é lógico que as cidades maiores, que é a questão de Antuérpia, a questão de Bruxelas, até mesmo eu acho que muito mais Antuérpia do que Bruxelas, são cidades que não dá muito para você poder conseguir andar despercebido. É muito comum a questão de pickpocket aqui, então o pessoal rouba dos seus bolsos. Não é muito comum essa questão do assalto, né, de parar você, de abordar e falar para você poder passar tudo, ou até mesmo de briga na rua. Então, assim, é lógico que existe, mas eu acho que em quesitos como no do Brasil, que existem assalto à mão armada, tem essa questão de uma violência muito mais explícita, não é tão comum. Existe, eventualmente, aquelas buzinadas em cidades maiores, porém, quando a cidade é pequena, por exemplo, eu moro em Hasselt, que tem 77 mil habitantes, não é muito comum você ver coisas fora do comum. Inclusive, o que mais acontece aqui é o fato de, por exemplo, você passou um sinal vermelho, aí o policial vem e fala, ó, não faz isso. Então, isso já aconteceu comigo, eu tava meio empolgado tentando passar um sinal vermelho, aí o policial falou assim, você quer pagar uma multa? Eu falei, não, por gentileza, vai um pouquinho mais pra trás. Assim, coisa de brasileiro. A violência aqui, ela não é muito alta,
É lógico que dependendo do bairro que você mora, e dependendo do que está acontecendo, como aconteceu na Copa do Mundo, que aconteceu que Marrocos estava participando e aconteceu alguns depedramentos, a gente sabe, né, que apesar dos marroquinos terem essa fama de serem não educados a partir de um ponto de vista belga, a gente sabe que não é somente eles, mas que sim existem pessoas que estão lá só participando, assim como tem brigas de estádio. Então a violência que ela acontece, obviamente em cidades maiores, em dados algumas outras situações, mas não é recorrente, não é tão chamativo. Tanto é que é muito comum a gente poder conseguir andar na rua sem problema nenhum. Então a questão de pickpocket sim é normal em áreas muito mais povoadas, mas de assalto não é tão comum. Tanto é que é muito comum você estar andando pela rua 10 horas da noite, 11 horas da noite, você não se sente ameaçado. Você não precisa ficar olhando para frente e para trás se sentindo ameaçado. Isso não somente eu falando, tudo bem, eu sou um homem, eu tenho 1,95 m, mas também até mesmo da minha noiva que tem 1,70 m e também de outras mulheres que moram aqui na Bélgica que dizem que de fato se sentem muito mais seguras aqui. O fato da moradia, né, é uma das grandes questões, porque caso você não fale ou francês, ou você não fale inglês, ou você não fale holandês, de fato é difícil você arranjar uma casa por conta própria. Você não morando, ou até mesmo você não chegando nos pontos do que os moradores, as pessoas que possuem a casa querem que você entre de acordo, fica difícil arranjar. Por exemplo, aconteceu o fato com a gente de que, de fato, a minha noiva tinha um contrato de 3 anos, e a gente já está no 2º ano, e o dono da casa falou, eu tô vendo que você tem um contrato de 2 anos, mas eu quero que alguém more aqui por 3 anos. Então é uma loucura. De fato, você inclusive também tem que pagar adiantado 3 meses de caução para você poder morar, que muitas das vezes eles tentam tirar esse dinheiro de você a qualquer custo, falando que a pintura não tá boa, que você danificou alguma coisa. Então, fique esperto com essas coisas da questão de você alugar. É claro que, de fato, você não vai conseguir arranjar uma casa de primeira, porém, se você tiver alguém que possa te ajudar, e sempre tem pessoas na Bélgica para poder te ajudar com isso, principalmente os brasileiros, converse com eles. Existe até uma comunidade em Bruxelas, então converse com eles para poder te ajudar a conseguir achar uma casa, para poder conseguir arranjar um apartamento, e que, inclusive, existe até mesmo o sindicato de aluguel. Então, caso você esteja percebendo que tem alguma coisa que está acontecendo que parece meio zoado, que não é muito a questão dos costumes, como, por exemplo, já aconteceu um caso de que o dono da casa, ele vinha cumprimentar uma mulher tentando beijar ela na boca. Então, assim, isso não é para acontecer. Então, eles tentam tomar muita vantagem, falando que, é o costume aqui na Bélgica. Então, toma cuidado. Quando começar a passar essa cena, você parece meio estranho. Você pode sempre chamar o sindicato de casa e ameaçar também. Falar, eu vou chamar o sindicato, né, que é o sindicato da casa, e aí eles aparentemente resolvem tudo. A questão da comida, né, quando a gente vai falar da segurança alimentar, quando a gente fala de comer fora, ou até você poder comprar, aqui tem lugares, obviamente, que tem comida muito cara, porque são especificidades. Por exemplo, aqui a gente vai desde um mercado que você consegue arranjar uma banana da Colômbia, para poder ser retirada, até mesmo de comidas que são muito mais baratas, e são enlatadas ou até mesmo o próprio local faz. Então, dependendo do supermercado que você compra, de fato é muito mais barato. Aqui também é muito comum de que terças-feiras e também de sextas aconteçam nos Grootmarkets, que são os grandes mercados, que é um lugar que em toda a Bélgica existe, como se fosse o centro. Existem essas feiras que é onde a comida ela costuma ser de um preço equiparado. Você consegue achar desde produtos muito baratos a produtos muito caros. Porém, o poder de compra aqui de comida é muito alto. Você consegue sair com muita tranquilidade para poder ir no restaurante toda semana. Você consegue comer fora toda semana. E é muito comum que eles comam sanduíches. Então você encontra um panos, que é como se fosse um pão de queijo mineiro, ou você encontra alguns locais que você consegue arranjar já uma marmitinha para poder sair para comer. Mas sair para comer aqui não costuma ser caro se você achar os locais. Então, se você é uma pessoa que economiza dinheiro, você consegue. É só você ir no Albertine ou você ir no Aldi, que são os dois mercados que são os mais famosos aqui na Bélgica. Porém, se você quer escolher exatamente, ter um pouco mais de qualidade, um Deleuze, você pode escolher para você poder conseguir achar produtos de mais qualidade, ou até mesmo ir nessas feiras que eu acabei de falar. Porém, comprar comida aqui é muito mais fácil. Fruta, comida vegana, comida vegetariana, comidas de outros países, é muito fácil. Mas se você tem saudade de algumas comidas brasileiras, dependendo da cidade, como por exemplo em Bruxelas, você encontra supermercados que são brasileiros, e você também tem uns produtos e dá até aquela saudade de ouvir o português brasileiro de novo. E agora falando do clima, quando a gente fala da questão das roupas, também a gente fala da questão de até mesmo de andar na chuva, de como que é o clima aqui, se ele é muito
perigoso ou não, e também da diferença das estações. A diferença das estações é brutal mesmo. Se você está acostumado a ter sol por 12 horas, esquece. Aqui é... Cara, aqui o filho chora e a mãe não ouve. Por exemplo, a gente está agora no inverno. São exatamente 1h12. Cara, tá um solzinho de 4 horas da tarde. Por quê? Porque aqui é inverno. Então no inverno, o sol costuma amanhecer às 8h30 da manhã e se põe às 4h30 da tarde. É muita pouca coisa. Isso quando não tá nublado, que dá mais a sensação ainda de que tem que sair o sol. Então, por exemplo, hoje tá nublado, tá com uma carinha muito de que já vai escurecer. Enquanto no inverno, o sol amanhece às 5 da manhã e se põe às 10h30 da noite. Então, assim, é muito louco essa questão do sol. O inverno é bem rigoroso, ele venta muito e também bem nesse comecinho de janeiro e fevereiro, ele começa a chover bastante. A primavera, ela costuma ventar bastante, mas ela não é tão quente quanto o verão, porque no verão para de ventar. Então ele fica aquele mormaço, você fica com muito calor e inclusive as pessoas falam para você que quando chega uma onda, um heat wave, uma onda de calor, trancar as portas para que não entre essa onda de calor, para que as casas são feitas para poder fazer com que tenha justamente o quê? Aquecimento. Então toma cuidado com isso, porque você pode desmaiar por causa de calor. Bom, outras coisas, né? A questão de chuva. Cara, chover que nem chuva no Brasil, não chove. Então assim, essa coisa de que o pessoal anda com um capuzinho, com uma blusa, ou tipo, eles nem andam com capuz e blusa, é muito comum porque a chuva aqui não é muito forte. Nevar é muito difícil. Tem alguns lugares exatamente da Bélgica que nevam, só que nevar não é tão forte. Então assim, os invernos chegam a -5, -3, o verão chega a 30, 33, o outono e a primavera são aquelas estações intermediárias, então a primavera fica entre 15 e 20 graus, o outono fica também entre 15 e 20 graus. Então, são estações que mudam bastante, inclusive até a mesma cultura deles. Então você vai comer pratos em estações específicas, como por exemplo, no inverno você come muita sopa, ou tomato soup, né, sopa de tomate. Quando chega a primavera e o verão, você come os mexilhões, e você também come a questão de que são pratos muito específicos dessa época. Então você vai encontrar muita questão de quando eles querem pratos específicos, então você vê ao seu redor mesmo, eles gostam muito dessas questões sazonais. Já a questão do que a gente tem também de falar dessa questão das roupas, roupa você consegue achar com muita facilidade, existem muitos brechós. A Primark também é a melhor loja para você poder conseguir arranjar roupas com um preço muito acessível, mas claro que você pode também ir numa H&M, ou você também pode ir numa Zara para poder conseguir comprar roupas com pagando um pouquinho mais, mas tendo uma qualidade, uma durabilidade muito maior. Eu, por exemplo, tenho todo o meu armário da Primark, estou muito feliz, consigo viver todas as estações com muita tranquilidade. A questão da cultura, quando a gente fala da língua e quando a gente fala também dos costumes e como aprender a língua e também lidar com alguns outros pontos, é que aqui existe uma cultura muito forte da questão da bicicleta, né? Então você vê que muitas pessoas, quando você está andando na rua, as pessoas param o carro completamente para você poder atravessar, inclusive em Bruxelas. Caso que as cidades grandes, quando você não tem o direito, quando o semáforo está fechado para você poder andar, não é para você poder andar. E é lógico que eles vão buzinar para você, falando que, onde já se viu. Também existe essa questão muito de que, como a Bélgica é um país muito internacional, é muito comum que as pessoas falem mais de uma língua. Então falar inglês com você seria problema nenhum. Eu acho que eu nunca passei um problema aqui em Hasselt, exatamente, com uma pessoa que não falasse inglês comigo. Claro que eu sempre tento falar com eles em holandês. A língua, ela é mais fácil, caso você já saiba um pouco de inglês, para você poder aprender, mas nunca tive nenhuma dificuldade para falar com alguém em inglês. Então, dependendo de onde você vai morar, é uma boa você ver. Então, por exemplo, você vai morar na região de Flanders, que seria de Bruxelas para cima, lá é mais comum se falar holandês ou neerlandês. Na região de Bruxelas, é muito comum que se misture as três línguas. Você mistura o holandês, o francês e o inglês. Você vai encontrar muitas pessoas falando francês preferencialmente. Algumas que falam inglês e poucas que falam holandês. Então é um diferencial você sim saber o inglês e inclusive saber o holandês, porque o francês é muito comum. Já na região de Wallonia, que seria de Bruxelas para baixo, traçando uma linha no mapa da Bélgica, você vai ter uma predominância maior do francês. Então, existe até mesmo uma diferença cultural, até mesmo de como eles se tratam, e também uma disputa entre Wallonia e Flanders. Então, se você tem o interesse de morar aqui por mais tempo, é interessante que você aprenda um básico de holandês, um básico de francês também,
além do seu inglês. Claro que dependendo da profissão, você não tenha que falar a língua. No meu caso, como eu sou professor de inglês, eles pedem para que eu fale apenas em inglês e que eu não fale com eles em francês. O que me ajuda muito, porque eu não sei falar francês, então isso não me atrapalha. Eu planejo estudar, sim, de fato. Aqui, inclusive, tem cursos para você poder conseguir aprender o holandês e o francês, mas não é um impeditivo. Se você quer morar, por exemplo, em Leuven e você não fala inglês, e você não fala holandês ou você não fala francês, você consegue achar, sim, profissões. Mas pense, se você quiser morar mais de um ano aqui, você quiser passar a sua vida aqui, é interessante aprender a língua, sim. Não demora muito tempo, você tem cursos tanto online, presencial, de curta duração e de intensa duração. Por fim, a questão do futuro, que estamos falando também da questão de você ter uma família que você quer montar aqui, de você falar de aposentadoria, até mesmo do poder de compra e da questão de que você quer ter um passaporte, uma cidadania belga. A questão do futuro ela é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente fala da questão de você ter uma família aqui, existe a questão de que é obrigatório que você tenha um plano de saúde. Então aqui é claro que você vai pagar, dependendo do plano de saúde, você pode pagar 20 por mês, você pode pagar 100 por ano, tem alguns que vão variar, isso vai depender muito do que você quer. Porque depende se você quer fazer só para você e seu cônjuge, você quer fazer para sua família inteira, ou você quer fazer para cada um separado, se você quer ter plano dentário, se você não quer ter plano dentário, se você quer ter leito de hospital particular, se você não quer ter. Então isso pode depender muito, mas é obrigatório. Geralmente as consultas médicas são muito baratas e elas são reembolsadas, então caso você pague um plano de saúde e você tenha que pagar 25 euros pela consulta médica, você recebe de volta uma taxa dessa que seria mais ou menos os 20%, ou seja, praticamente 75% de tudo que você paga é para ser retornado a você, sem problema nenhum. Agora, demora muito tempo para você poder conseguir achar um appointment, de você ter um atendimento. Por quê? Porque primeiro que você não marca com um especialista, é muito diferente. Você primeiro marca com um médico geral, e aí depois, se você precisar ir para um médico especialista, aí você vai ser indicado para esse médico especialista, mas tem uma lista para você poder saber quando que você precisa, que você pode ir. Geralmente você espera um mês para, por exemplo, eu preciso ir no dentista. Tá, você tem que ver se tem um horário para você pensar que daqui a um mês você precisa ir. Então é meio doido essa ideia. Além disso, a questão de aposentadoria, é claro que existem muitos pontos a serem discutidos. Por quê? Porque existe muito a questão de que as cidades são muito planejadas para que haja uma mobilidade urbana, para que as pessoas consigam andar com frequência. Existem muitas atividades a serem feitas aqui para quem é idoso. Existe também muito a integralização, então existe muito essa questão de ter corrimão, de ter a calçada para poder andar e até mesmo as atividades para poderem ser feitas, e também de que a aposentadoria ela é feita de um cálculo que você consegue achar com facilidade. Tanto a questão de moradia para poder se morar com pessoas, para poder ter os asilos com facilidade, e que também há também os planos de saúde com muita facilidade. Então, aqui existe muito essa questão do poder de compra. Você não vai ganhar muito, mas você não vai ganhar pouco. Então, por exemplo, o meu salário, lógico que ele é pouco porque eu trabalho pouco, mas assim, ele não é tão pouco a ponto de eu não conseguir fazer nada com o dinheiro. Então, aqui você consegue ter uma questão de um salário com uma boa taxa e você consegue viver com muita tranquilidade. Então, essa é uma das grandes vantagens, que inclusive até mesmo de pensar numa aposentadoria. A questão do poder de compra faz com que você pense até mesmo, por exemplo, poxa, mas quanto que eu preciso para poder viver todo mês? Isso depende. A Bélgica é um ótimo país para você poder ter uma vida medíocre. Como assim? Ter uma vida sem muitos luxos. Então, por exemplo, eu quero todo fim de semana ir para um país europeu. Cara, dependendo do país, por exemplo, você quer ir para a Espanha, que é aqui do lado, você quer ir para a França, que é daqui do lado, você quer ir para a Holanda, que é daqui do lado. Você consegue, porque tem trem saindo daqui. O problema é que você não vai conseguir fazer com que você, todo mês, você consiga ter uma vida extravagante. Por exemplo, você quer ir num restaurante, mais ou menos, toda semana? Você consegue. Quer ir beber uma cervejinha depois do trabalho? Pô, você consegue. Você quer fazer com que você mobilie sua casa e depois você economize algum dinheiro? Você consegue. Tanto é que quando você tem um filho aqui na Bélgica, você recebe 1.000 porque a criança nasceu, e todos os meses, até os 21 anos, você recebe 200 euros do governo, porque é um direito de todo mundo. Então, se você tiver 2 filhos, você recebe 400, 3 filhos, 600. Então, assim, isso vai ampliando para que você possa ter uma vida. Inclusive, é muito comum que as crianças, quando elas estão nos seus 24 anos e ainda moram com os pais ainda continuam recebendo esse dinheiro, e os pais juntam esse dinheiro
para que o filho possa poder comprar uma casa. Então é muito comum que quando você termina a faculdade, a pessoa tenha uma casa. Então aqui mesmo a gente conseguiu mobiliar a casa com uma certa tranquilidade, né? Então não que foi tão fácil, mas assim, a gente não teve que sofrer de tipo fazer mensalidades e dividir, até porque aqui você não consegue pagar com crédito com tanta facilidade. Você paga mais no débito, você não consegue parcelar. O dinheiro não é uma das coisas que vai fazer com que você tenha uma vida excepcional, mas você consegue fazer com que de pouquinho em pouquinho você consiga ter uma vida boa. Então, chegando, pensando mais ou menos numa questão de família, você pensando que 2.000 euros, 2.500 euros, 3.000, 3.500 euros, então uma faixa entre 2.000 a 4.000 euros, pensando que duas pessoas moram juntos, seria talvez uma quantidade legal para você poder conseguir ter, ter um futuro, inclusive ter uma casa boa para morar, inclusive ter um futuro, inclusive até conseguir ir melhorando. Então é um país bom para quem não quer ter uma vida de ostentação, até porque a taxação de imposto ela vai aumentando para cada salário que você recebe, mas você não pode pensar que você vai chegar aqui e de fato tem muitas coisas que são baratas, mas que você vai conseguir morar numa mansão e ostentar para todo mundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vai ter outros vídeos também explicando de mais coisas da Bélgica. E se você ficou com alguma dúvida e alguma coisa específica que eu não falei nesse vídeo que você gostaria de saber, escreve aqui nos comentários por gentileza para poder responder. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. Se vê no próximo vídeo. Até mais!